Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é continuação direta da aula passada sobre o círculo trigonométrico. O que é que eu recomendo para vocês? Em alguns momentos eu recomendo que vocês pausem o vídeo. Recomendo também que vocês assistam outras videoaulas de outros professores, porque talvez isso ajude a esclarecer melhor para vocês o nosso conteúdo, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa aula com uma revisão do que a gente viu na aula passada sobre o que é um círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É uma circunferência orientada de raio unitário e centrada na origem, certo? Então, a gente tem uma circunferência de raio unitário centrado na origem. Então, explicando melhor isso, a gente traça o nosso plano cartesiano, os eixos x e y, e pega lá um ponto no centro da nossa circunferência e coloca medidas de raio 1 e traça a nossa circunferência, de forma que o raio da circunferência meça 1 e o centro da nossa circunferência fique exatamente no eixo 0, no ponto 0, no centro. Além disso, o que o nosso círculo trigonométrico tem que ter? Os nossos chamados arcos. Então, aqui o ponto AP é um arco. E esse arco nos dá também os nossos ângulos tetas, que é as nossas medidas angulares. Então, aqui, o nosso ângulo, a gente vai chamar ele de teta. Além disso, o que a gente viu também? Que a nossa circunferência, ela é dividida em quadrantes, que nós vamos ter primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Contando esses quadrantes sempre no sentido anti-horário. Então, a gente vai começar, da direita para esquerda e de cima para baixo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Sempre nessa ordem, pessoal, sempre. Não esqueçam disso, que é muito importante. E agora a gente vai encontrar o seno e o cosseno de um ângulo qualquer, e é nesse ponto que realmente começa a nossa aula de hoje. Então, primeira coisa, vamos reparar aqui nos nossos eixos x e y. Agora a gente vai dar outros nomes para esses eixos. O eixo x vai passar a chamar cosseno e o eixo y vai passar a se chamar seno. Então, eixo x cosseno, eixo y seno. Então, o nosso eixo x, ele tá deitado, não tá? Então, a gente vai falar que ele tá com sono. O eixo y tá em pé, não tá? Então, vai ser o sem sono. Então, ó, cosseno com sono, seno sem sono. Cos com sono deitado, sem sono em pé. Beleza? Prestem bastante atenção nisso para vocês gravarem. Aqui a gente vai traçar o nosso ponto P e vai ter o nosso arco AP que a gente tinha lá na nossa primeira circunferência. E o nosso ângulo θ. Então, esse ponto P aqui, a gente traça a nossa perpendicular no ponto PX e nossa perpendicular no eixo dos senos, a gente vai ter dois triângulos retângulos. Então, aqui começa a fazer ligação do círculo trigonométrico com o triângulo retângulo. Então, o que a gente vai ter? Que a medida do cosseno desse nosso ângulo θ vai ser a medida do cateto desse nosso triângulo aqui, ó. Então, o cosseno vai ser a medida do segmento OPX, vai ser o cosseno de θ. A medida do segmento OPY vai ser o seno de θ. E aqui, a nossa hipotenusa. Qual que vai ser a nossa medida da nossa hipotenusa, galera? 1. Por que 1, professora? Porque o raio do nosso círculo trigonométrico tem que ser sempre 1. Então, a nossa hipotenusa sempre vai valer 1. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Agora, se eu quiser movimentar esse ponto P aqui, eu posso movimentar ele? Posso movimentar ele. Então,
Vamos pegar esse ponto P aqui e trazer ele para cá. Quando eu peguei esse ponto P aqui e aproximar ele do B, o que vai acontecer? Vai chegar mais perto aqui do nosso eixo. Então, conforme o ponto P for chegando mais perto aqui do nosso eixo, o que vai acontecer? O meu seno vai se aproximar de 1, que ele vai quase ficar do tamanho do nosso raio, e o nosso cosseno vai se aproximar de 0, certo? E o que vai acontecer também? Eu posso pegar esse ponto P aqui, ó, e movimentar ele para cá? Posso. E como que eu vou medir meu ângulo? Meu ângulo vai ser medido daqui para cá, sempre em sentido anti-horário. Então, o nosso ângulo vai ficar maior. Conforme o nosso ponto P for movimentando para o segundo, terceiro e quarto quadrante, o meu ângulo vai ficando maior. Beleza? Então, ó, o nosso seno de θ vai ser o nosso cateto do nosso triângulo de cima. Nosso cosseno do ângulo vai ser o nosso cateto do nosso triângulo de baixo. Beleza? Então, vamos lá. Além disso, a gente tem que analisar os sinais da nossa função seno e cosseno. Então, ó, do lado de cima do nosso círculo trigonométrico, o seno vai ser sempre positivo. Do lado de baixo, o seno sempre negativo. À nossa direita, o cosseno positivo e à esquerda, o cosseno negativo. Então, ó, seno em cima positivo, embaixo negativo. Cosseno direita positivo, esquerda negativo. Agora aqui a gente vai ter uma representação de uma circunferência de um círculo trigonométrico comum. Então, aqui a gente vai representar os nossos ângulos principais, tanto em forma de graus quanto em forma de radianos, beleza? Então, tá bom. E aqui a gente tem os valores do cosseno e do seno desses ângulos, certo? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o nosso ângulo de 45 graus, que é π sobre 4. O que a gente vai ter lá no nosso ângulo de 45 graus, ó? Π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno? Raiz de 2 sobre 2 também. Beleza? E se eu pegar aqui, ó, vier para o lado de cá, no nosso ângulo de 225 graus, o que vai acontecer? Mudei o quadrante, né? Então, quando eu mudar o quadrante, vai me mudar os sinais. Por quê? Aqui, no primeiro quadrante, eu tenho que o seno é positivo porque está do lado de cima e o cosseno é positivo porque está à direita. Então, valores de cosseno e seno positivo. Quando eu vier aqui para baixo, o que vai me acontecer? Eu estou do lado de baixo, então meu seno vai ser negativo. E estou à esquerda, então meu cosseno também vai ser negativo. Então, meu cosseno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. O meu seno de 225 graus menos raiz de 2 sobre 2. Agora vocês percebam que são os mesmos valores de 45 graus, apenas com os sinais trocados. Por quê? Olha aqui, ó, tá vendo que tá no mesmo rumo aqui, ó? Significa que esses ângulos são ângulos côngruos. Então, se eu pegar essa folha aqui, ó, dobrar ela na diagonal, o ângulo de 45 graus vai ficar em cima do de 225, certo? Ó, o de 60 no de 240, beleza? Então, fechou. Outro ângulo que a gente tem que também é côngruo com esse é o nosso ângulo de 135, porque se eu pegar essa folha e dobrar ela no meio para cá, o meu 45 graus vai ficar exatamente em cima do 135. Então, ó, qual que vai ser o seno de 135? Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 135 menos raiz de 2 sobre 2, ó. Por quê? Seno em cima positivo e cosseno à esquerda negativo.
Então, eu sempre vou ter que olhar onde que tá o meu ângulo. Se eu tá no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Galera, anota aí, ó. Primeiro quadrante, seno e cosseno positivos. Segundo quadrante, seno positivo e cosseno negativo. Terceiro quadrante, seno e cosseno negativos. E por último, no nosso quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Beleza? Galera, nossa aula de hoje foi isso. Pausem nos momentos necessários, prestem bastante atenção, assistam outras videoaulas e me mandem mensagem tirando as dúvidas de vocês, por favor. Tem muita galera que tá pegando as listas de exercício aí pronta, pegando exercícios prontos na internet. E o intuito aqui, galera, não é só a nota, é vocês aprenderem. E eu tô recebendo muito pouca mensagem tirando as dúvidas. E são sempre os mesmos alunos, galera. Eu quero a participação dos outros alunos também. Fechou? Falou. É nóis, então. Até na próxima aula, galera. Estudem matemática.